O cenário político para Lula em 2026 é desesperador. O diretor de pesquisa da Atlas Intel mostrou em uma pesquisa que ele fez que o Lula ele perde em 2026, ele não tem chance e as pessoas não estão querendo uma reeleição de Lula. Veja só a situação que o presidente, o mandatário do Brasil, que está com a máquina nas mãos, está. Veja o desespero que o Palácio do Planalto não deve estar, né? Já não basta as derrotas que eles vêm sofrendo sucessivamente e também nós estamos vendo o governo desastroso que, ao invés de ter a humildade de negociar as tarifas com o governo dos Estados Unidos, fica com a arrogância, a prepotência, soltando bravatas, chamando Trump para comer jabuticaba, plantando pé de uva, jogando indiretas para o governo dos Estados Unidos. Veja só, isso só está levando ele a afundar cada vez mais. A pesquisa Atlas Intel mostra que o Lula está perdendo cada vez mais voto no Nordeste, aonde sempre foi o reduto eleitoral do petista. Mas veja só, pessoal, o Tarcísio de Freitas ele é visto como um dos favoritos para disputar em 2026, desde que esteja o apoio do bolsonarismo, como diz a pesquisa aqui. Então, vamos dar uma analisada nisso aqui, ó, porque o diretor de pesquisa da Atlas Intel, ele disse: Tarcísio de Freitas se fortalece com a bagunça do bolsonarismo, diz diretor da Atlas Intel. Agora, é interessante que ele é tendencioso, né? Dá pra ver que ele tem uma carinha de esquerdista apenas pelas palavras que ele diz. Se fortalece com a bagunça do bolsonarismo. É interessante que quando ele diz bagunça, ele está jogando essas palavras justamente com relação ao que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Ou seja, infelizmente a imprensa agarrou essa narrativa de que o Eduardo Bolsonaro ele está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, trazendo essas tarifas contra o Brasil. Infelizmente, a imprensa, a maioria, na sua maioria, a esquerda, elas trazem essa narrativa de que o Eduardo Bolsonaro ele está tramando contra o Brasil, contra os brasileiros, que independente de qualquer coisa, se o Brasil for quebrar, ele quer ver o pai dele livre da cadeia. É exatamente essa narrativa que os petistas, a imprensa usa para fazer as pessoas pensarem, mas como é que pode? Uma pessoa que até um tempo atrás dizia ser patriota, o bem das pessoas, né? E agora vai para os Estados Unidos tramar contra nós. Eles querem, infelizmente a imprensa quer que os brasileiros pensem dessa forma. Aí por isso que o diretor da Atlas Intel fala aqui com a bagunça do bolsonarismo, infelizmente, né? Mas a notícia que ele traz péssima para Lula, aqui é que está a pedra no sapato de Lula. Aqui é que está o atrapalho, aqui é que está o que vai fazer Lula cair. Ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não é favorito na disputa eleitoral no ano que vem, avalia cientista político André Roman, CEO da empresa de pesquisa Atlas Intel. Então, eu não acredito muito nessas pesquisas, né? Elas têm as suas tendências, dependendo de quem faz, quem paga, tem tudo isso. O dia que vão entrevistar, o horário, tudo isso pode influenciar em uma pesquisa. Mas suponhamos que essa pesquisa esteja certa. Isso aqui é desesperador para o Lula. O Lula, nós sabemos que ele está com a máquina na mão e, infelizmente, ao saber de uma notícia dessa, ele vai soltar dinheiro, ele vai quebrar o Brasil. Eu sempre venho dizendo isso aqui. Ele não quer saber como ele vai se reeleger. Ele vai tentar de toda forma. Se para isso for, ele tem que afundar, quebrar o Brasil e fazer igual o Alexandre de Moraes para salvar a democracia, tem que destruí-la, ele vai fazer isso. Essa é a triste realidade. Há hoje uma chance maior de Lula perder do que de ganhar em 2026, em uma situação que eu classificaria como normal, diz o diretor do Instituto de Pesquisa Atlas Intel. E ele continua dizendo: não há dúvidas de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o nome mais competitivo da direita, se apoiado pelo bolsonarismo. O principal motivo é seu potencial de ir bem entre o eleitorado considerado mais moderado. Nós sabemos que, embora o Tarcísio de Freitas ele seja um aliado de Bolsonaro, mas ele tem aquela linha mais centro, né? Para você ver, no governo dele, o secretário dele é o Kassab. O Kassab é do centro, independente. Se na centro-direita tiver vantagem, ele está lá. Se na centro-esquerda, na esquerda ou na extrema esquerda tiver vantagem, ele está lá também. Essa é a triste realidade do centro
ao qual o Tarcísio de Freitas ele faz parte. Mas é o nome mais forte que nós vemos hoje na direita para vencer o Lula. E se essa pesquisa tiver certa de que o Lula não tem chance, e cada vez nós vemos que ele está definhando, né? Essa é que é a triste realidade. Mas é claro, o Tarcísio de Freitas ele só vai disputar uma eleição à presidência da República se ele vê que tem chance de vencer. Porque no estado de São Paulo, 60% de chance ele tem de ganhar as eleições no seu estado. Ou seja, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Então ele só vai se as pesquisas mostrarem que ele tem viabilidade de ganhar, e eu acredito que tem, aí sim ele disputa as eleições caso Bolsonaro não esteja concorrendo. Então, era essa notícia que eu queria compartilhar com vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.